Todos enxergam a apresentação? Sim, enxergamos. Certo, então. Meu nome é Luíse, eu sou aluna do curso de Engenharia Biomédica ali da Unicinos e atualmente eu trabalho também no ITT Chip e faço parte desse grupo de pesquisa em Lab on a Chip. E eu vou apresentar esse trabalho que ele faz parte do meu trabalho de TCC, que é sobre Organ on a Chip e aplicações em testes biomoleculares, mais especificamente o desenvolvimento do GUT on a Chip. Então, para iniciar minha apresentação e embasar a importância desse tema que eu venho trazer hoje, eu trouxe algumas estatísticas. A primeira delas é que o custo para desenvolver novos medicamentos hoje gira em torno de 1,38 bilhões de dólares. Além disso, o tempo médio para se desenvolver novos medicamentos gira em torno de 10 anos. Das moléculas pesquisadas hoje, só 0,01% consegue se tornar um medicamento eficaz e seguro o suficiente para ser aprovado e ser comercializado. A gente sabe que quem tem uma doença hoje não tem tempo para esperar 10 anos, muitas vezes, para ter um medicamento novo. E a gente sabe que a cada $1 milhão que é gasto num medicamento sem necessidade, que poderia ter sido diminuído por novas tecnologias, impede com que novos medicamentos sejam desenvolvidos. Outro fator muito importante é que 26 milhões de ratos e camundongos são utilizados todos os anos em experimentos só nos Estados Unidos. Além do lado que impacta muito para mim como pessoa, que é tentar evitar ao máximo o uso de animais sem necessidade, tem o fato também que o uso de animais ele é caro. Ele é caro para os pesquisadores, ele é caro para os centros de pesquisa, e ele é muito bom, claro, porque ele consegue ter uma representação complexa do funcionamento de um corpo, porém ele não é 100% eficaz quanto ao fato de não ser células humanas, né? Então, para isso, o Wyss Institute, que é um centro de pesquisa que faz parte de Harvard, eles começaram com essa tecnologia de Organ on a Chip, que é uma melhoria dos sistemas atuais de células 2D em placas de Petri, que ele tem como função reproduzir esse ambiente de órgãos dentro de um dispositivo que ele é feito de PDMS e tentar representar ao máximo o funcionamento de um órgão humano. Aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui em cima a gente tem um rim, aqui embaixo a gente tem um pulmão, e aqui em cima um que é bem recente, que é para estudar doenças oculares. Então a gente pode ver que tem várias possibilidades. A gente tem corações em chips, a gente tem fígados, a gente tem rins, a gente tem cérebro, e tudo isso pode ser interligado. Eu posso, por exemplo, interligar vários chips e entender como, por exemplo, uma droga aerosol que é utilizada, por exemplo, para asma, ela vai entrar pelo meu pulmão e entender, será que ela vai mudar os meus batimentos cardíacos? Como é que ela vai ser absorvida no fígado? Como é que ela vai ser excretada? A gente pode ter uma visão complexa que a gente não teria nas placas de Petri atuais e que a gente também não consegue ver pelos métodos atuais, já que o corpo é uma coisa dinâmica. Então, tu não consegue criar células e ter as respostas naturais que elas têm dentro do corpo humano apenas pelos métodos atuais. Além disso, falando da parte de testes clínicos, por exemplo, a gente testa normalmente os indivíduos adultos, saudáveis, mas a gente não testa, por exemplo, crianças. A gente faz uma média e estima que esses medicamentos não vão ser tóxicos para crianças, mas a gente não faz testes clínicos com crianças. Aqui, a ideia é que também se possa utilizar células de crianças, células doentes, células de idosos, e assim ter uma estimativa melhor do funcionamento dessas drogas dentro do organismo humano.
Para trazer alguns dados para vocês do mercado global hoje, a estimativa é que o mercado para órgão on chip em 2021 seja de 300 milhões de dólares. Isso é bem impactante. E nessa mesma reportagem, eles dizem que de 2017 a 2023, o deve ser de 63,2%, o que é bem expressivo, dado que, apesar de ainda ser uma coisa recente, ela já consegue ser mais barata e mais eficaz do que os métodos atuais, como, por exemplo, a utilização de ratos. Aqui tem algumas empresas que já utilizam essa tecnologia, como, por exemplo, a Johnson & Johnson, o Boticário, a Roche, a Merck, a AstraZeneca e várias outras farmacêuticas e empresas de produtos cosméticos. Então, para falar especificamente sobre o tema do meu trabalho, que é estudar e produzir o Gut on a Chip. Então, para vocês entenderem, ali no número 1, a gente tem o canal epitelial e as células epiteliais intestinais humanas. No 3, a gente tem canais de vácuo, que esses canais de vácuo, eles conseguem reproduzir os movimentos do peristaltismo do intestino, e assim, com esse peristaltismo, a gente consegue ver que essas células, elas criam os vílios intestinais, uma coisa que a gente jamais teria nos métodos atuais de desenvolvimento de medicamentos. Ali no número 4, a gente tem uma membrana, que eu vou falar posteriormente, explicar mais sobre ela. E no 5, a gente tem as células endoteliais humanas dentro do canal vascular. Então, aqui a gente tem a modelagem do dispositivo. A gente tem esses dois canais sobrepostos e ao lado a gente tem os canais de vácuo. Esses canais de vácuo, eles possibilitam uma deformação lateral que consegue imitar, como eu disse, o peristaltismo do intestino. E assim criar uma resposta muito mais fidedigna. Ali em azul, a gente tem em azul e em vermelho, a gente tem a conexão de uma bomba de seringa, que ela é feita justamente para a inserção dos líquidos que a gente quer, dos fluidos. E em verde, a gente utiliza uma bomba de vácuo, que ela é controlada por computador, ou também pode ser utilizado uma bomba de seringa. Aqui a membrana, então, como vocês podem ver, ela é muito fininha, ela tem poros ali de 10 microns, é realmente muito pequeno, porque esses poros eles têm que permitir a comunicação das células do canal de cima com o canal de baixo, mas ao mesmo tempo ela não pode permitir a migração das células. Essa membrana ela tem uma espessura que ela é baseada justamente na espessura da membrana do intestino. E assim, por exemplo, a gente pode colocar uma bactéria dentro do intestino e ver os leucócitos migrando por essa membrana e justamente atacando esses patógenos que podem ter no nosso organismo. Isso permite com que a gente estude várias doenças, como, por exemplo, a síndrome de Crohn, e entender muito melhor o que acontece nessas doenças que até então não se conhece tanto. A próxima etapa da nossa pesquisa foi a simulação. A gente utilizou um software de simulação multifísica que se chama Consol, e a gente estudou duas físicas, a mecânica do sólido e o fluxo laminar. Aqui a gente analisou o gradiente de deformação, porque a gente precisa que ele se reproduza e tenha o máximo de afinidade com o organismo humano. Aqui a gente pode ver uma vista superior dessa deformação. E aqui a gente tem uma amplificação dessa deformação que mostra que ela realmente acontece dentro do dispositivo. Aqui a gente tem uma imagem que mostra o deslocamento total e a gente pode ver que dentro do canal o fluido, a vazão dele é muito maior, até porque a gente precisa que esse fluxo seja laminar. E esse fluxo, sendo laminar, ele permite com que a gente tenha um deslocamento muito mais preciso e que se assemelhe muito mais com o que a gente procura
que seja em relação ao órgão humano. Os próximos passos, então, se o Covid permitir, é a prototipação e, posteriormente, os testes em meio de cultura, para que a gente possa realmente validar todos esses testes e simulações que a gente teve até agora. Que eu tenho as referências que eu utilizei nesses slides, e eu agradeço a atenção de todos, e aqui fica o meu e-mail, caso vocês tenham algum questionamento ou sugestão. Obrigada. Obrigada, Luíse. Eu acho que a tua explanação é uma prospecção de futurismo, quase, né? É algo que a gente pode pensar que a gente deseja que esteja presente no futuro e algo que a gente deseja que esteja disponível para substituir várias questões. Então, agora eu convido a nossa última palestrante da noite, a Patrícia, para trazer o olhar dela sobre a questão de órgãos on-chip e como que isso pode substituir, então, o uso de alguns animais no contexto de pesquisa. Patrícia, então, passo a palavra para ti. Tá bom. E aguardo só para ver se tu consegue compartilhar a tela. Sim. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou desligar minha câmera porque a internet está um pouco ruim e vou Eu tentar também, compartilhar tá? a tela. Vamos ver. Todos estão vendo a apresentação? Sim, Patrícia, eu estou vendo. Tá. E estão me escutando bem ou o áudio está cortado? Eu te escuto bem. Tá Bem? normal, Tá tá bom. Tá bom. Então, boa noite. Meu nome é Patrícia Weimer. Atualmente eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências Farmacêuticas da URGS e gostaria de agradecer o convite feito pela professora Priscila e também pela professora Rochelle, para falar um pouquinho então sobre os modelos alternativos e skin on a chip no desenvolvimento de medicamentos. Então, no processo de desenvolvimento de medicamentos, nós temos duas etapas principais, sendo elas os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos. Conforme já falado anteriormente pelos nossos colegas, sempre buscamos então desenvolver dispositivos que possam substituir os animais ou pelo menos reduzir o número em pesquisas. Então, em respeito aos ensaios pré-clínicos. Após os ensaios pré-clínicos, nós temos os chamados estudos clínicos que são em humanos. Claro que a etapa inicial de descoberta, desenvolvimento e avaliação da eficácia é essencial para a condução das demais etapas, bem como alcançando o objetivo final, que é chegar ao mercado com um medicamento desenvolvido e também trazer um benefício para a população. Esses estudos pré-clínicos eles podem ser divididos em modelos in vitro, in vivo e também in silico ou modelos computacionais. Claro que para algumas moléculas que são descobertas, é necessária então a condução de estudos in vitro e in vivo também com animais, para obtenção de dados que possam depois ser utilizados por esses modelos computacionais. Na tentativa, então, de redução desse número de animais utilizados na pesquisa, nós temos diversos esforços a nível internacional e nacional também. Foi a partir de 1959 que foram publicados os princípios dos 3 R's por Russell e Birch, que são eles a redução do uso de animais em pesquisa, sempre que possível substituir esse modelo animal por um modelo in vivo ou computacional e refinar esses modelos in vivo. Seria então a respeito de reduzir o estresse causado a esses animais, tendo pesquisadores habilitados para trabalhar com animais e também condições adequadas. Depois, lá por 1961, foi criada a OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, foram realizados diversos esforços entre países para a criação de protocolos e padronização de modelos e estudos que pudessem, então, ser alternativos e reduzir o uso de animais. A partir da década de 90, teve-se, então, a criação de centros de validação desses métodos alternativos.
Nós temos como exemplo o ECVAM, que é o centro da Europa, e o BRACVAM, mais tardamente no Brasil. A nível nacional, esforços que nós temos foi em 2008 a criação do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Juntos, então, eles criaram o BRACVAM em 2011 e, em 2012, o RENAMA, que é essa rede nacional de laboratórios que trabalha com a validação desses métodos alternativos. Então, o grande objetivo sempre é chegar a ter um método alternativo que vá de acordo com o princípio dos 3 R's. Então, se eu não posso substituir totalmente esses animais, eu tento, ao menos, reduzir este número. Um gargalo dos métodos alternativos, assim como os métodos in vivo, seria essa validade de transposição e confiabilidade desses modelos. Essa validade de transposição, nós podemos falar que é dos resultados in vitro para o in vivo, do in vivo para humanos também. E sempre como o maior objetivo do pesquisador é trazer esses métodos que eu consigo transpor os resultados in vitro para humanos sem a necessidade de utilização de animais. Quando nós falamos em métodos in vitro e pensamos no desenvolvimento de medicamento, nós sempre avaliamos, então, a resposta desses fármacos ou das formulações desenvolvidas em receptores celulares ou enzimas nesses alvos terapêuticos. Com isso, um dos métodos mais utilizados é o cultivo celular. No cultivo celular, nós temos 2 técnicas principais, que seriam o cultivo em 2D, então, o cultivo dessas células numa monocamada, e o cultivo em 3D. A diferença entre as duas é que no cultivo 3D eu vou ter as interações de adesão dessas células em 3 dimensões, conforme ocorre também no organismo humano. E eu vou ter essas células inseridas numa matriz. Aqui, só para exemplificar um pouquinho, que é um modelo amplamente utilizado de cultivo celular 3D, é muito semelhante ao cultivo 2D, elas são realizadas então em placas. Aqui nós temos o tecido, né? Conforme a imagem histológica, nós já podemos ver uma característica de tecido, então um tecido estratificado com diferenciação celular, e muitos testes são realizados, principalmente, esse aqui é um modelo então de pele, que já é comercial, para avaliação de toxicidade. Mas será que esses modelos em 3D conseguem, então, traduzir e trazer toda essa complexidade, então, do organismo humano em termos de fisiologia e imunidade? Por completo, não. E, nesse sentido, tem surgido, conforme os colegas já falaram anteriormente, um novo modelo, novo em relação aos demais, que seria o órgão-on-a-chip. Então, o órgão-on-a-chip traz essa capacidade de mimetizar o órgão humano e também controlar esse microambiente de forma mais refinada do que conseguimos controlar no cultivo usual, normal, que seria o 2D e o 3D. Então, vou entrar um pouquinho agora e exemplificar com o Skin-on-a-Chip, que eu já venho trabalhando há algum tempo com essa via de administração, que é a via tópica e via transdérmica, então, a ação de substâncias sobre a pele. Para desenvolvimento, então, de um Skin-on-a-Chip, nós temos sempre que pensar nas funções fisiológicas e tentar aproximar esse órgão que estamos desenvolvendo com as funções que ocorrem no organismo humano. Então, a pele, ela possui as funções de barreira e proteção contra agentes externos, contra agentes químicos, a manutenção da homeostase, uma função sensorial e também produção de substâncias como a vitamina D e melanina. Para realizar essas funções fisiológicas, ela está organizada em camadas. Então, aqui nós temos as principais camadas da pele, que seria a camada mais externa, o estrato córneo, depois a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, nessas camadas tem-se uma composição celular diferenciada. Nós temos queratinócitos no estrato córneo, na epiderme nós já temos presença de algumas células do componente imunológico, que seriam as células de Langerhans dendríticas e os linfócitos T. Também temos células que fazem a parte estrutural, digamos assim, que seriam os queratinócitos e os fibroblastos. Os fibroblastos também estão presentes na derme e uma maior concentração de células imunológicas, então neutrófilos e linfócitos B, por exemplo.
Além disso, a derme possui uma matriz extracelular composta de colágeno e outras fibras, como a reticulina. Pensando nisso tudo e para o desenvolvimento de um skin on a chip, temos que considerar, então, o componente celular, a imunidade, a vascularização, que pode ser mimetizada, então, pela microfluídica, a inervação e também a presença de apêndices cutâneos. E também as vias de administração, pensando, então, no desenvolvimento e como seriam aplicadas essas substâncias. Quando falamos da pele, nós temos duas vias de administração principais, digamos, que seria a via tópica e a via transdérmica. Na tópica, eu aplico uma substância ou uma formulação sobre a pele e tenho uma ação local. Já na via transdérmica, eu aplico uma substância e tenho, então, a sua penetração e permeação através das camadas, alcançando, assim, a circulação sanguínea e seu efeito sistêmico. Através do skin on a chip é possível, então, avaliar o mecanismo de ação, a difusão dessas substâncias através das camadas, os possíveis efeitos adversos, toxicidade, modificar esse sistema para que eu tenha, então, um microambiente patológico e também trabalhar com a medicina personalizada. Alguns exemplos aqui teóricos, pois ainda não iniciamos os testes. Nós temos aqui um exemplo de um skin on a chip realizado por os pesquisadores em que eles utilizaram queratinócitos para mimetizar, então, a epiderme, fibroblastos mais colágenos para mimetizar a derme e, por fim, células endoteliais, então, simulando esse endotélio vascular. Os pesquisadores, além disso, trabalharam com um modelo muito utilizado em avaliação de irritação com animais, camundongos principalmente, que é a irritação da pele com radiação ultravioleta. Nesse modelo, eles viram que ao irritar a pele com radiação ultravioleta, causou uma reação inflamatória semelhante ao que ocorre no modelo animal e nos humanos também. Ou seja, houve liberação de mediadores inflamatórios, como interleucinas e fator de necrose tumoral, e além disso, no meio que nutre as células, eles colocaram leucócitos para ver se ocorria, então, esse processo de migração desses leucócitos da corrente para o tecido. E aqui marcado na histologia e também quantificação desses mediadores, foi capaz de detectar, sim, que esses linfócitos migraram. Com estes testes, logo no futuro, já se pretende não utilizar mais animais para esse tipo de ensaio. Um outro exemplo seria semelhante ao anterior, então sempre trazendo essa morfologia da pele em camadas. Os autores também trabalharam com essa composição da epiderme e derme, e aqui eles causaram o estresse por frequência, formando a desestruturação dessa matriz, dessa celular, formando rugas. Aqui na imagem histológica podemos também ver a formação dessas rugas muito semelhante se pegasse um tecido, né, humano ou animal para a formação do envelhecimento. Aqui nós podemos trabalhar com medicamentos e fármacos tanto para avaliar a reversibilidade desse dano ou sua proteção também ao dano. Este outro trabalho já traz diferentes, então, camadas e membranas que eles compuseram esse skin on a chip de forma diferente. Então, aqui nós temos umas membranas de PET, e eles usaram diferentes células também simulando a epiderme, derme e o endotélio. Aqui a imagem histológica do tecido. Então, eles usaram os queratinócitos, fibroblastos e células endoteliais. E aqui formando, então, mostrando melhor como seria a interação e aqui a membrana. Por imunofluorescência, foi capaz de verificar que as células aderiram a essas membranas e que elas interagiam entre si. Além disso, esses pesquisadores também tentaram simular uma resposta imunológica na pele por outro modelo que é muito utilizado para a simulação da reação inflamatória, que é a formação de um edema. Então, é muito comum trabalharmos com edema de orelha, edema de pata nos animais para avaliar
a ação anti-inflamatória de substâncias, seja por via tópica ou também por via oral. Então, esses pesquisadores desenvolveram essa skin-on-a-chip e simularam esse processo inflamatório pelo mediador inflamatório TNF-alfa. Então, eles verificaram que era capaz de espaçar essas células, então as tight junctions, ocorrendo uma vasodilatação e formação desse edema. Já quando era feito um pré-tratamento ou pós com dexametasona, que é um corticoide muito utilizado de ação anti-inflamatória, eles verificaram que, mesmo na presença desse mediador, conseguiram reproduzir, então, a diminuição desse edema pela aplicação da dexametasona. Foi muito semelhante ao controle somente com as células. Então, eles verificaram e, possivelmente, esse é um outro modelo que já vai ser substituído futuramente pelo skin-on-a-chip e não vai ser mais utilizado os animais. Um outro esquema que já foi também falado anteriormente, a capacidade de associar órgãos e sistemas. Aqui é um órgão on-a-chip que trouxeram, então, relacionando a pele com o coração e o fígado para avaliar a absorção transdérmica, né, a toxicidade aguda e crônica dérmica, através da aplicação de diferentes substâncias. Os pesquisadores monitoraram, então, efeitos cardíacos e também na função hepática, através, então, do aumento da frequência, eles viam se havia um efeito de toxicidade e também algumas enzimas hepáticas para verificar essa toxicidade. Então, esses modelos de skin-on-a-chip, eles têm muito potencial para avaliação tanto tópica, transdérmica, mas também para avaliar a capacidade, então, de efeitos em outros sistemas. Eu, por fim, gostaria de deixar um recado que, além da diminuição do custo, né, que se estima, então, com esses medicamentos pode chegar até 2,6 bilhões de dólares no desenvolvimento de um medicamento desde a sua pré-descoberta até a sua fase clínica, que chega em fase 4, nós temos, além dessa redução do custo que é previsto pelo desenvolvimento desses dispositivos, principalmente e de encontro com os princípios dos 3 R's, principalmente entre eles a substituição dos animais. Eu acho que, como pesquisador, um dos maiores objetivos é não precisar mais utilizar os animais na pesquisa e ter um dispositivo, um órgão mais robusto, um modelo in vitro que possa predizer todas as reações que ocorrem no organismo humano. Então, muito obrigada e me coloco à disposição para as demais perguntas. Então, eu queria agradecer muito profundamente a Luísa e a Patrícia pela explanação sobre o potencial dos órgãos on-a-chip e dizer que isso é também mais um dos desafios que nós estamos desempenhando e grande parceira no desenvolvimento disso. Acho que a gente pode ressaltar a professora Rochelle, presente aqui também, que desde o início que escutou a ideia, tomou como uma vontade, o professor Carlos também, que vem também tomando frentes disso e acreditando na ideia, e enfim, todo o nosso grupo que acredita bastante que isso realmente possa vir para frente e a gente possa substituir o uso de animais, ter testes para novas drogas, novos cosméticos, muito mais próximos da realidade do ser humano e que a gente possa, enfim, expandir as realidades que a gente vive hoje. Eu acho que então agora fica aqui o momento da gente abrir para perguntas, para comentários das pessoas que estão aqui presentes e dizer da minha parte, então, que nós estamos muito contentes com o desenvolvimento de todo esse grupo e recentemente, então, que a gente vem vislumbrando que esses produtos cheguem ao mercado. Então, fico muito feliz hoje de estar aqui não só como uma pesquisadora, mas também agora como uma empresária que tem uma startup incubada no Tecnocinos, que se dispõe, então, ao desenvolvimento desses dispositivos e dessas tecnologias aplicadas à saúde. Então, esse é o próximo passo que o nosso grupo está dando, né? E a gente acredita que isso realmente possa contribuir para chegar ao mercado
e melhorar o cuidado em saúde.